9, verso 6. Estou grato por mais uma oportunidade. Primeiro que Deus tem nos dado, e depois o pastor Edemilson vai estar trazendo a palavra dele. Porque não fosse o Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui. E a palavra do Senhor que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Hoje, culto de Santa Ceia. Pode se sentar, irmãos. Culto de Santa Ceia. Aleluia. E o Senhor tem falado muito com a igreja acerca do profeta Isaías. O profeta Isaías, um dos profetas maiores da Bíblia. Vemos que ele profetizou há 700 anos antes de Cristo. E ele já anunciava a vinda do Senhor Jesus. Ele profetizou acerca de Jesus, que ele vinha. Lemos lá no capítulo 53, que diz: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia. Porque ele foi subido como renovo. Aleluia. E a palavra diz que ele não tinha formosura, como uma raiz seca. Aleluia. Jesus veio a essa terra como homem. Ele passou as nossas mesmas necessidades, irmãos. Ele foi afligido. A palavra diz que ele era homem, que suportava dores. Aleluia. E ele veio para cumprir um dado feito pelo Pai. Ele, sobre seu nascimento, ele já sabia da sua morte sobre cruz. Porque na antiguidade nós vemos, no Velho Testamento, que os pecados, eles eram, aleluia, perdoados em cima de sacrifício de cordeiros. A pessoa trazia o cordeiro ali ao sumo sacerdote. Um cordeiro que não devia ter nenhuma mácula, nenhuma mancha. Esse cordeiro tinha que ser perfeito. Esse cordeiro já tipificava Jesus. Jesus era perfeito, irmãos. Não havia pecado sobre ele. Aleluia. E ele foi afligido por causa dos nossos pecados. Eu e você estamos aqui hoje porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Se fosse para nós pagar esse pecado, irmão, se fosse em cima da lei, nem que nós estaríamos aqui hoje. Verdade, porque a gente pecamos, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus diz para nós, irmãos, que Romanos 5,12 diz assim, que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos. Por isso todos nós pecamos. Verdade, Deus. Aleluia. O pecado veio sobre o mundo pelo primeiro Adão. Quando Adão esteve na terra, esse dia eu vi o irmão pregando aqui, estava um bom de amor, falando sobre, rapaz, o privilégio que Adão tinha. Jesus vinha toda tarde conversar, talvez tomar um café com ele, conversar, Adão, eu e você. Mas o pecado de Adão, aleluia, ele livrou, ele distanciou da presença de Deus. É o pecado nosso, irmãos. A palavra diz que todos nós somos pecadores, com certeza. Mas não devemos ser servos do pecado. Aquele que vive pecando, vive caindo no mesmo erro. Se observarmos lá no livro de João 8,
Se eu não falei a memória, livro de João 8:38. Glória a Deus. Vimos que Jesus, certa feita, ele estava ensinando no templo ali. E os fariseus trouxeram uma mulher e lançaram essa mulher perto de Jesus. Falou: Jesus, nós pegamos essa mulher no ato do adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que o Senhor fala para nós? E Jesus ali mesmo sentado, com o seu dedo, não era apontando o dedo não, o dedo dele estava riscando no chão. Porque muitas das vezes, né, o profeta sabe apontar, mas o dedo do Senhor não estava apontado para ninguém. Ele estava escrevendo no chão com o dedo. Ele só falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra diz que um foi saindo, o outro foi saindo. Aleluia. Mais novo, mais velho foi saindo. Glória. E só restou Jesus e aquela mulher. E Jesus, olhando para cima, viu aquela mulher e disse: cadê os seus acusadores, mulher? Ninguém te acusou? Ela falou: não, Senhor, nem eu. Mas vá e não peques mais. É dessa maneira, irmão, que Jesus quer de nós. Tu pecou, vá e não peques mais. Aleluia. Jesus trata lá no problema da pessoa. Eu não sei por que você tem caído. Por que você não tem. Você não tem força para se levantar desse pecado, irmão. Aleluia. Hoje vimos as igrejas cheias de obreiros, irmãos. Obreiros pecando, a lascívia, a prostituição no meio de obreiros. Aleluia. Jesus está voltando. E a Santa Ceia é um memorial, um ato de ordenância do Senhor para nós, irmãos. Aleluia. Deus deixou um ato de aliança. Porque se a gente não comer do sangue, do pão, e não beber do sangue, não temos parte com o Senhor. Você não sabe como é tão difícil estar numa Santa Ceia e trazer uma palavra, irmãos. Porque isso daqui é sério que nós estamos fazendo aqui, irmão. Muitas vezes a gente pedimos perdão a Deus, porque pecamos o dia inteiro, toda hora pecamos, irmão. Verdade, Deus! Aleluia! Deus quer nos renovar, quer nos fazer pessoas melhores. Santa Ceia é dia de comunhão. Não é dia de ficar apontando o irmão, de falar mal do irmão, não. É dia de abraçar o irmão e ajudar o irmão. Vamos ajudar se você se levantar, irmão. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. João. Aleluia. No livro de João, a palavra diz: se nós dissermos que não temos pecado, aleluia, enganamos nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porque quem não está com a verdade, aleluia, o diabo já tomou conta, irmão. Se a gente mentir é porque o diabo já tomou conta de nós. Aleluia. Vamos, é tão bom estar aqui na igreja, cultuando com os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia. É tão bom, irmãos. Muitos só vêm na Santa Ceia. Mas congregar
é saber o que ele precisa. Hoje as pessoas saem da porta da igreja e estão afastadas, não se conversam. A igreja deve mudar, irmãos. A palavra diz que a gente tem que trazer toda a nossa necessidade ao santo da igreja. Se você necessita de algo, se comunica com o santo da igreja. Aleluia. Hoje é dia de Santa Ceia, é dia de comunhão. Aleluia. Que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, Senhor. Talvez o irmão não te agrada. Aleluia. Irmão, talvez você não vai com o jeito do irmão, mas eu falo um negócio para você, irmão. Aqui está fácil, mas você vai ter que conviver com ele na eternidade. Faz uma forcinha para termos plena comunhão uns com os outros. A palavra que diz que o menino nos deu. O Senhor foi dado a você, foi dado a mim o Senhor. Um príncipe da paz foi dado a você, para você não se perder. Aleluia! Aleluia! E apesar de todo o ritual que eles faziam no passado, Jesus, pela sua morte, ele morreu, morte de cruz, por todos nós que estamos aqui, né, irmãos? E falar de Santa Ceia, falar de Jesus, é algo de ter esperança, porque a nossa esperança é a vinda do Senhor. Por isso que esse ato foi feito, que Jesus deixou. Fazer isto em memória de mim. Aleluia. Porque eu vou voltar para buscar as ovelhas que o papai me deu. E ninguém vai poder arrebatá-la de mim. Não foi você que escolheu a Jesus, mas Jesus que escolheu. Aleluia. Para viver com o amado. Para viver com o Senhor. Em harmonia e união. Maravilha, Deus. Aleluia. Jesus veio para todos, irmãos. Como é feliz estar na presença de Deus. Antigamente estávamos lá no mundo perdido. Ninguém dava nada por nós. Quantos falaram que na minha vida esse daí não vai ter uns 18 anos? Esse não. Pastor Ednilson, acho que no pouco passado aí não vai passar nos 16. Não passa, não conheci. Vai que aquilo ali vai cair na esquina e vai. Logo toma um tiro na esquina. Mas quando Jesus escolhe, irmãos, a gente é escolhido desde o ventre do Senhor. Você pode ver tanta tribulação que você passou lá atrás. Além de passar, fomos atribulados também, irmãos. Esse é um carro atribulado. E Jesus nos limpou. Glória a Deus. Jesus limpou uma família. Jesus, olha como Jesus trata nós, irmãos. Ele pagou um preço. Desde a gente pagar pelo aquilo que Jesus deu para nós, é Jesus que dá muito mais para nós. Jesus não dá uma família, Jesus não dá uma casa, Jesus não dá um carro, aleluia. Jesus não dá uma empresa, uma pessoa que só andava de bicicleta, que não tinha nada na vida, aleluia. Está lá o irmão Pedro, hoje casado com 2 filhas bonitas, né? Quem diria que o irmão Pedro ia casar? Olha lá. Eita Deus, aleluia! Foi que Deus deu para ele, tem um carro, tem casa, aposentado, quer mais do tempo. Eu só posso aposentar, irmão. Eu tenho a minha família hoje que Deus me deu, porque quando a gente era mundo era outra coisa, irmão. As pessoas sabem apontar você. Ah, o irmão já teve outra família, o irmão era de lá.
Hoje tem religiões, igrejas, que eles separam você. Por quê? Eles não sabem distinguir o velho homem para o novo homem. E ele faz acepção de pessoas. Mas a igreja, irmão, de Jesus não faz exceção. A igreja de Jesus é uma só. Eles também vão estar com eles. Na hora que ele estiver lá e ver você lá no reino junto com ele, mas você veio? Aleluia! Tu casou 5 vezes com a mulher no poço lá e você está aqui. Jesus chegou na nossa vida, irmão. Quando Jesus chega na nossa vida, o velho homem volta. Pode ter casado 10, 20 vezes, mas quando Jesus volta, irmão, é para a vida inteira, é para a eternidade. A mulher que Jesus escolheu para você vai estar com você lá na glória, olhando para o seu lado. Não vai ter mais homem e mulher. É tudo iguais, como os anjos, irmãos. Mas a sua mulher vai estar lá do seu lado, bem. Eu falei com você que valia a pena. Aleluia! E essa mulher que você não dava nada e orou por você, você vai ver ela lá e fala, bem, eu falei para você que valia a pena. Aleluia! Você na glória com a sua esposa, com a sua mãe que orou também. Aleluia! Vai ser um prazer da sua mãe estar adorando no céu com Jesus. Aleluia! E ver você lá junto com ela. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus se renova, irmãos. Sabemos que um dos pontos que sempre pegou as pessoas foi a verdade, né? Esse dia eu comentando, é porque a verdade, mano, a verdade dói, né? Isso que é o duro. Muitas vezes você, aleluias, você vai falar a verdade, irmãos. Hoje para nós fazer um culto evangelístico na rua, muitos de nós tem que moderar, senão chama a polícia. A gente tem que moderar porque a gente tem que pregar a verdade, irmão. E muitas das vezes, se formos falar, a gente vai criticar. As pessoas vão criticar o que nós pregamos. Glória a Deus. E a verdade é algo tão imenso assim, que uma vez foi dita, aleluia, no interrogatório de Pôncio Pilatos a Jesus. Então, pois, a entrar, Pilatos na audiência chamou Jesus e lhe disse: Tu és rei de judeus? E responderam-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? E a tua nação é os principais dos sacerdotes. Entregaram você a mim. O que fizeste? E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria aos meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E disse, pois, Pilato: Logo tu, rei de judeus, respondeu: Tu és rei. Tu dizes que eu sou o rei. E para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E disse Pilatos: O que é verdade? Vimos que a verdade trazida aqui no contexto da palavra do Senhor, quando foram
crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pilatos ali, não querendo crucificar Jesus, tendo um interrogatório tete a tete com ele. A primeira verdade, irmãos, que nós temos que saber, que todos nós somos pecadores. Nós temos que conscientizar que Deus deixou uma ordenância para nós. Aleluia. Para nós fazer todas as vezes em memória dele. Que aquele que não bebe e não come não terá parte com o Senhor. Analise você a si mesmo. Aleluia. Se você tem um acaso, um pecado, que o Senhor vem falar com o Senhor, que o Senhor vai te libertar. Porque a palavra do Senhor nos liberta, irmãos. A palavra do Senhor nos reaviva. Aleluia. A palavra diz que a verdade, só Jesus pode nos libertar. Aleluia. Só Jesus, não tem nada aí fora que pode nos libertar do nosso pecado. É só Jesus. Temos que dar a nossa vida, ficar pleno com o Senhor. Livro de João, capítulo 8, 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Aleluia. E só Jesus tem a salvação para nossa vida. Isso aqui é só um ato, irmãos. O importante para nós é a salvação. O importante para nós é estarmos com o Senhor Jesus na glória. O importante para nós é que Jesus entre, faça morada em nosso coração. Que a palavra do Senhor adentre a nossa casa, a nossa vida. Que seremos realmente, aleluia, servos do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor veio nesse mundo para ser servo, irmãos. Passou tudo por nós. Jesus quer nos libertar, quer nos salvar. Jesus quer que nós leve a palavra dele adiante. Hoje vamos fazer parte. A igreja vai se reunir para a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo que aquele nele crê. Aleluia. Ele vai se salvar, irmãos. A palavra de Deus diz também, irmãos, que uma das verdades, Jesus falou ali com os seus discípulos: olha, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Muita gente só sabe de onde veio, né? Mas não crê para onde ele vai. Muita gente está dentro da igreja porque tem medo. Aleluia. Das atrocidades que passam aí fora, mas não tem a plena convicção para onde vai. Aleluia. Porque, irmãos, eu estava numa certa igreja uma vez e tinha um pregador, irmãos. Ele falava tanto do passado dele. O pregador falava tanto do passado dele que dava medo, irmãos. Ele batia na mãe, ele matou a irmã. E no final do culto, o pastor falou assim para nós: ó, o irmão é itinerante. Alguém tem um pouso na casa dele para dar para o irmão? Glória a Deus! É difícil, irmão.
Nossa, o cara batia na mãe, matou a irmã, eu só falava disso. Não tinha mais nada para falar do mundo. Então, muitas vezes a gente não tem palavra, irmão, mas a gente tem testemunho do que a gente vive. Talvez você está dentro da igreja, mas você fala, eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas use o testemunho da sua vida. Jesus, aleluia, vai prosperar o seu testemunho. Então vamos dizer, ali vai uma santa mulher de Deus. Olha como Deus trabalha na vida daquele povo ali, do meu vizinho. Os filhos vai tudo bem, a irmã, o irmão, vai tudo bem, Deus prospera. Seja testemunho. O Senhor Jesus não vai usar todos nós de pregador, nem todos vai ser pregador, nem todos vai ser evangelista, pastor, não. O principal objetivo de Jesus é nos salvar. É a salvação. Depois da salvação vem a separação. Aqueles que são separados. Aleluia. E tem muita gente que é separada para dar testemunho, irmãos. Aleluia. Para fazer a boa obra, a caridade da igreja. Aquela pessoa talvez é quieta na igreja, não fala nada, mas uma pessoa caridosa, faz a obra, ajuda os irmãos, tem uma palavra boa, de aconselhamento. Tem muita gente assim dentro da igreja. Talvez não pegue o microfone para falar, mas a pessoa é boa de palavra, de aconselhamento, de vida conjugal. Como a pessoa vai, aleluia, vai aconselhar a outra de vida conjugal, sendo que a vida dele é atribulada. Deus separa as coisas certinhas para as suas coisas. Irmãos. Aleluia. Oh, Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor. Quantas coisas que o Senhor fez na minha vida, irmão. Uma pessoa que não tinha nem casa. Hoje eu tenho minha casa, tenho meu salão, a minha firminha lá, tenho meu carro, tenho moto. Uma pessoa que só vivia pagando aluguel, vivia de bicicleta velha para cima e para baixo. Muitos não davam nada, mas Jesus veio, nos lavou, nos remiu, nos comprou. Você, aleluia! Você é propriedade do Senhor Jesus. Se você não está prosperando, algo está errado. Se você, aleluia, só vive em tribulação, algo está errado. Aleluia. Se conserte. Hoje é dia de se consertar na presença do Senhor. Hoje é dia de estarmos ao lado do Senhor. Uma coisa que eu falo para os irmãos. Hoje foi difícil, o pastor mandou trazer uma palavra. E Santa Ceia, irmãos, não é fácil pregar, não. Muitos não gostam de pregar. Aleluia. Porque é um comprometimento. Aleluia. Falar de Jesus, irmãos. Pela minha vida que era toda errada. Pela minha vida, muitas vezes eu não sei nem falar, irmão. Muitas vezes Jesus me usa por misericórdia. Mas nós somos escolhidos. Cada um daqui é escolhido. Quem é escolhido, dá glória a Deus. Jesus te ama. Jesus quer a sua salvação. Repita. Aleluia. Glória a Deus. Eu passo a oportunidade para o pastor para dando o início da Santa Ceia. Maravilha! Glória a Deus.